Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 14, a parte de campo magnético, ok? Bom, para a gente falar de campo magnético, primeiro a gente precisa saber o que gera um campo magnético, né? Para que nós tenhamos um campo magnético, ele é gerado pelo movimento ordenado de cargas elétricas. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender para começar o estudo do magnetismo é que o magnetismo ele é gerado através do movimento ordenado de cargas. Douglas, movimento ordenado de cargas é corrente elétrica? Sim. Gera magnetismo? Gera magnetismo, né? Só que tem alguns corpos, algumas substâncias que são mais propensas, né, ao magnetismo, né? São substâncias que mantêm o movimento ordenado das cargas graças à sua propriedade química, né, chamado spin, né? Spin quer dizer giro. Então, graças a esse spin, né, no caso, uma característica da substância, né, você consegue fazer com que essa substância seja mais propensa ao movimento ordenado das cargas naturalmente. Por isso, amigos, eu vou falar das substâncias magnéticas agora. Eu vou falar do primeiro tipo de substância chamada ferromagnéticas, certo? Que substâncias são essas ferromagnéticas? São aquelas que conseguem manter o movimento ordenado das cargas durante um longo intervalo de tempo. O ferro, o níquel e o cobalto são substâncias que mantêm esse movimento interno graças àquela propriedade química que eu acabei de falar para vocês, que é o spin, né? Já as substâncias paramagnéticas são aquelas que mantêm o movimento ordenado da carga somente quando percorridos por correntes elétricas, né? Então, o importante é a prata, platina, o ouro, o cobre, o alumínio e outras substâncias como o zinco, o chumbo, né? Os metais em geral, né? Eles são substâncias que conseguem, né, manter o movimento ordenado das cargas, ou seja, serem percorridos por correntes elétricas, mas somente quando percorridos por correntes elétricas, por isso são chamadas paramagnéticas. E nós temos as substâncias diamagnéticas, são aquelas que não mantêm o movimento ordenado das cargas, ok? Então a gente diz, por exemplo, o papel, a borracha, o plástico, a madeira, né? A água pura, ela é assim, né? O ar atmosférico, né, em determinadas condições, ele é um material isolante, então ele não permite o movimento da corrente elétrica, né, de cargas elétricas. Então, os materiais diamagnéticos, então, são aqueles que não têm propriedades magnéticas, ok? Consequência, então, desses materiais ferromagnéticos, senhores, são os ímãs, que são objetos ferromagnéticos que atraem ou repelem materiais ferrosos ou similares a eles, tá? Então, é interessante a gente saber que os ímãs eles podem tanto atrair quanto repelir materiais ferrosos ou que são similares a eles, tá? Nós temos dois tipos de ímãs, são importantes, os ímãs naturais, que são aqueles encontrados na natureza, na forma de óxido de ferro, certo, senhores? Quando a gente diz que é na forma de óxido de ferro, é importante a gente saber que é um elemento formado de Fe3O4, ok? Na natureza, eles levam um nome especial, se chamam magnetita, ok? A magnetita é um material encontrado na natureza. Já os ímãs que são fabricados são chamados ímãs artificiais. E para que eles sejam fabricados, senhores, eles passam por um processo importante chamado imantação. Olha o nome, ímã, né? Imantação. Inclusive eu botei errado ali aquele tio, né? Lógico, nós não temos aquele tio na formação da palavra, né? Apesar de ser um imã, nós não temos esse tio aqui na formação da palavra imã, ok? Então, para que fique bem claro para vocês, né? Não vamos assassinar o português, né? Nessa hora, então, a gente escreve imantação. A imantação que é o processo de orientação das cargas elétricas. Então, a gente pode pegar uma substância ferromagnética e tornar ela um ímã através desse processo de imantação, que é o processo de orientação do movimento das cargas, tá? Bom, eu vou começar a falar de algumas propriedades dos ímãs que são importantes, tá certo? A primeira propriedade do ímã, que é super importante, senhores, na verdade, é que todo ímã ele é um dipolo. Como o nome já diz, né, dipolo significa que ele tem dois polos, um polo norte
e um polo sul, tá? Esse movimento ordenado da carga vai gerar um polo norte e um polo sul, tá? Então, parte do ímã, metade dele é polo norte e a outra metade, amigos, é o que nós chamamos de polo sul, ok? Aqui, ó. Não é só a pontinha do ímã. A pontinha do ímã, pessoal, se chama extremidade do polo, tá certo? Mas, na verdade, o polo todo é a metade do ímã. Para um lado é norte, a outra metade é sul. Esse ímã aqui é um ímã em forma de barra, é o famoso ímã em forma de barra. Agora, a gente tem um ímã em forma de U, que também, né, esse ímã em forma de U, também tem um polo norte e também tem um polo sul. Ok, amigos? Então, metade dele é polo norte, metade dele é polo sul. Ok? Então, a primeira propriedade é bem simples. Todo ímã ele é um dipolo. Por isso, ele tem um polo norte e um polo sul. Agora, então, a segunda e a terceira propriedade dos ímãs. A segunda diz que polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. É como as cargas, né? Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então, eu vou pegar aqui 3 situações, senhores, né, em que a gente pode ter essa propriedade evidenciada, né? Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, eu tenho aqui um polo norte de um ímã aproximado de um polo norte de um outro ímã, né? Então, logicamente, vai haver repulsão, porque tem mesmo nome, né? Aqui polo sul e polo sul também vai ocorrer repulsão. Agora, quando você tem, senhores, o polo norte com o polo sul, que são nomes diferentes, vai ocorrer a atração magnética, ok? Tranquilo? Essa é a segunda propriedade. Polos de mesmo nome se repelem, de nomes diferentes se atraem, tá? E a terceira propriedade diz o seguinte, que todo ímã, ao ser repartido, forma sempre outros ímãs com as mesmas propriedades 1 e 2, ou seja, ele é um dipolo, tá? E polos de nomes iguais se repelem e de nomes diferentes se atraem. Então vamos supor que você tenha esse ímã grande aqui, ó, que tem polo norte e polo sul. Agora vamos supor que eu, Douglas, venha com a minha machadinha, né? E corte esse ímã exatamente aqui, ó, no meio dele, né? Douglas, o que vai acontecer? Você vai separar os polos? Nunca, nunca. Você vai criar, no caso aqui, como você cortou exatamente ao meio, você vai criar 2 outros ímãs, certo? Detalhe, com o polo norte mais a norte, ok? E o polo sul mais a sul. Tranquilo, senhores? Então, que fique bem claro para os senhores. Ah, Douglas, mas eu tenho uma pergunta. E se eu for cortando o ímã? Então, se você for cortando o ímã, né? Vai chegar um momento que você não vai poder cortar mais, né? Porque você vai chegar na molécula da magnetita, né? Do Fe3O4. E aí, quando você chega lá na moléculazinha aqui embaixo, você tem o que nós chamamos de ímã elementar, ou seja, é aquele ímã primordial, né? O primeiro ímã formado da molécula daquela substância, tá? Ah, Douglas, se eu cortar a molécula, aí você perde as propriedades magnéticas, ok? Vamos falar agora sobre o campo magnético, ok? O campo magnético é representado pela letra B, B de bússola, ok? Bússola é um material que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, na verdade, esse B aqui, que é o campo magnético, tá? Ele também é chamado de vetor indução magnética. Se é algum problema, né, falar para você, calcule o vetor indução magnética, módulo do vetor indução magnética, você já sabe que é o campo magnético, ok? Outra coisa também que é importante é que o campo magnético, senhores, ele é medido em Tesla, em homenagem ao cientista Nikola Tesla, tá? Um cara que trabalhou muito tempo com a indução eletromagnética. Então, a unidade de medida, senhores, é o Tesla, ok? Então, tá aqui para vocês, Tesla, tá? Então, o vetor campo magnético ele é sempre tangente às linhas de campo magnético. Bom, fique bem claro para você também que as linhas de campo, senhor, elas saem externamente, elas saem sempre do polo norte em direção ao polo sul. Então, se você tem aqui um ímã
e ele tem um polo norte, senhores, e aqui ele tem um polo sul, o que acontece com as linhas? As linhas de campo, tá? Que eu vou até desenhar numa outra cor, vou desenhar aqui na cor laranja, elas saem sempre do polo norte em direção ao polo sul, certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó, do polo norte para o polo sul, certo? Ah, Douglas, vamos desenhar mais linhas? Vamos. Polo norte para o polo sul aqui, ó. Polo norte para o polo sul, sempre assim, né? A direção dessas linhas. Elas chegam no polo sul, certo, amigos? Chegam no polo sul e elas saem do polo norte, tá? E o vetor campo magnético, senhores? Essas aqui são as chamadas linhas de campo, essas linhas laranjas, tá? E o vetor? O vetor, amigos, está sempre tangente a essas linhas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor B1, certo? Aqui, ó, na direção da linha, nesse caso, como a linha é horizontal aqui, eu tenho o vetor B2, certo? Aqui, ó, nessa linha eu tenho o vetor B3, sempre acompanhando a linha de campo, tá certo? Aqui, ó, olha que legal, saindo aqui, ó, esse aqui é o B4, sempre saindo do polo norte para o polo sul. Aqui, ó, se eu fosse desenhar aqui B5, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, P6. Então, quer dizer, o campo magnético, senhores, ele é sempre tangente às linhas de campo e acompanha essas linhas, tá certo? Como você acabou de ver, né, senhores, o campo magnético, ele vai sempre do polo norte para o polo sul. Então, suponha que você tem um ímã em forma de U, né? Ele tem um polo norte e ele tem um polo sul, certo? E suponha que você queira formar um campo magnético uniforme. Como é que é isso, Douglas? Um campo magnético uniforme é aquele que é sempre constante, tem sempre o mesmo valor. E como é que você vai fazer isso? Como esses dois polos aqui, existe uma região em que eles são praticamente paralelos e o campo magnético sai sempre do norte para o sul, então você vai ter as linhas de campo saindo aqui, ó, do polo norte em direção ao polo sul. Bem fácil, né? Repare que essas linhas, elas são paralelas e são igualmente espaçadas. Isso quer dizer que em qualquer ponto aqui dentro do campo magnético, né, dessas linhas de campo, senhores, você vai ter o vetor campo magnético ou indução magnética B sempre apontando do norte para o sul e sempre com o mesmo valor. Repare que aqui, ó, o B é sempre o mesmo porque as linhas são igualmente espaçadas e paralelas, certo? Agora, Douglas, e nas extremidades? Você já reparou que nas extremidades dos polos as linhas elas são sempre mais unidas? Isso quer dizer que se você colocar ali malha de ferro, que é o pó de ferro, né? As linhas elas saem sempre do polo norte em direção ao polo sul. Onde é que elas vão grudar mais? Sempre nas extremidades de quem, pessoal? Dos polos, certo? Então, é uma coisa que é importante para você, né? Então, essas linhas aqui, ó, nesses pontos das extremidades dos polos, o campo é mais intenso. Conforme ele vai se afastando, o campo vai ficando menos intenso. Mas aqui, na região paralela dos polos, né, você vai ter um CMU, ou seja, um campo magnético uniforme, e esse campo será sempre um valor constante, ou seja, um valor que não muda, um valor que é igual, certo? De mesmo módulo do campo magnético B, ok? Vamos falar agora um pouquinho do campo magnético da Terra, ok? A Terra, né, senhores, é um grande ímã, ok? Por isso que quando a gente usa um objeto chamado bússola, vou até escrever aqui para vocês, ó. Bússola, ou tem um outro nome também, pode ser chamada de agulha magnética, tá? Você se orienta através desse objeto, certo? A bússola ela tem uma representação, amigos. Ela pode ser representada assim, né? Um losangozinho pintado, né? Onde aqui você tem um polo norte e aqui você tem um polo sul. Ou então uma seta, né? Onde a ponta da seta é o polo norte
e o restante da seta é o Polo Sul. A Terra, ela tem uma linha geográfica, senhores. Essa linha geográfica aqui é conhecida como meridiano, né? Existe um meridiano famoso que passa por uma cidade da Inglaterra chamado Meridiano de Greenwich, né? Então, esse meridiano, amigos, ele divide a Terra ao meio, né? Na metade. Existe a linha do Equador também aqui, né? A linha do Equador, tá, senhores? Que também é uma linha que divide a Terra ao meio. E tem a linha geográfica, que não coincide com a linha magnética, não coincide com a linha geográfica, certo? E os polos, eles são ao contrário, né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho o norte geográfico, aqui eu tenho o sul geográfico, senhores, aqui eu vou ter o norte magnético da Terra e aqui eu vou ter o sul magnético, né? Existe uma diferencinha angular ali, gente, é um ângulo muito pequeno, né, de 11,5 graus aproximadamente, de 11,5 a 11,3 graus dessas duas linhas. Isso quer dizer que se você pegar uma bússola, é lógico que ela não vai apontar na linha geográfica, né? Ela vai apontar para a linha magnética, mas para pequenas distâncias, senhores, como nós usávamos muito a bússola caminhando ou navegando, né? A gente não tinha, na navegação até uma grande distância, mas no caso em andar você não teria uma grande distância, então você não desvia muito da região do Polo Norte, né? Então reparem bem, se eu colocar uma bússola aqui no meio, senhores, para onde ela vai apontar? Ela vai apontar o norte dela, ou seja, a parte pintada dela, senhores, em direção ao Polo Sul magnético, que é aproximadamente o norte geográfico. Por isso que a gente diz que a bússola aponta sempre para o norte. Na verdade, aponta para o norte geográfico, que é o sul magnético com uma boa aproximação, certo? Logicamente, o sul vai apontar para o norte magnético da Terra, certo? Que é próximo do sul geográfico. Tranquilo, amigos? Então é bem fácil. Como é que ficam as linhas de campo, Douglas? Bom, as linhas de campo, elas respeitam aquilo que a gente já falou, né? Elas saem sempre da onde, pessoal? Do norte para o sul, né? As linhas de campo, elas têm essa propriedade aqui, ó. Elas saem sempre do norte para o sul, tá? Vou desenhar mais uma linha aqui, né? Tentar fazer aqui bonitinho para vocês poderem ver, né? Saindo sempre da onde, senhores? Do polo norte em direção ao Polo Sul. Saem do Polo Norte, olha aqui, ó, certo? Chegam no Polo Sul magnético, certo? Então, que fique bem claro para você. Se eu pegasse uma bússola e colocasse ela exatamente aqui, ó, nessa posição, como é que ela ficaria? Ela ficaria tangente a essa linha, certo? E apontando sempre o norte dela, ó, na direção de quem? Do sul, ó. E o sul na direção de quem, meus amigos? Do norte. Sempre na relação magnética, ok? A relação geográfica é pura e simplesmente uma criação do homem, né? No caso aqui, é uma criação da ciência, né? Você tem o campo magnético gerado pelo movimento ordenado das cargas no interior da Terra, sabendo que o magma, né, ele tem muita carga elétrica, ele é formado de óxido de ferro. Ok, amigos? Senhores, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula, senhores. Tchau, tchau. Uou.